Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição número 14 da nossa Escola Bíblica online. Nós estamos estudando, meus irmãos, uma revista que tem 52 lições e nessa revista as 52 lições estão divididas em 2 temas, cada um com 26 lições. Nós estamos no primeiro tema, que fala sobre a vida e o ministério de Jesus nos evangelhos. A vida e o ministério de Jesus conforme narrado nos evangelhos. Precisamos ter sempre isso em mente, tá? Os nossos estudos estão falando sobre a vida e sobre o ministério de Jesus conforme estão ali nos evangelhos. E a nossa lição hoje é a número 14, que tem como tema uma pergunta. A pergunta é a seguinte: o valor e o crescimento do reino dependem de sinais? Então, são 3 assuntos que vão ser abordados nesta lição. 3 assuntos que dizem respeito à vida e o ministério de Jesus nos evangelhos. O primeiro assunto é o pedido de um sinal, né? Mateus 12, 38 a 42. O segundo é o valor do reino, Mateus 13, 44 a 46. E o terceiro fala sobre o crescimento do reino, Mateus 13, 31 a 33 e Marcos 4, de 26 a 29. Então vamos, sem mais delongas, a esses assuntos. O primeiro deles é o pedido de um sinal, e eu quero ler então em Mateus capítulo 12, versículos 38 a 42, onde diz assim que alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais ou maior do que Salomão. Então, um sinal. Mas que sinal? Muito provavelmente um sinal extraordinário, mais extraordinário do que os que já era comum ver na vida de Jesus, né? Porque Jesus fazia muitos sinais, muitos milagres, muitas maravilhas. Então, provavelmente eles queriam um sinal mais extraordinário ainda, algo que provasse, que Jesus era o Messias. Mas com esse pedido de um sinal, eles próprios estavam dando um sinal, um outro tipo de sinal, um sinal de incredulidade. Ora, meus irmãos, eles eram escribas e fariseus, né? Está escrito aí que eram escribas e fariseus. E os escribas e fariseus não eram homens ignorantes, eram homens versados nas Escrituras. Então, se eles queriam uma prova de que Jesus era realmente o Messias, bastava procurar nas Escrituras os sinais, entre aspas, necessários. E aí, então, Jesus lhes responde, dizendo que apenas uma geração má e adúltera busca por sinais assim, e que o único sinal que lhes seria dado seria o do profeta Jonas. E aí Jesus está fazendo uma referência à sua morte, sepultamento e ressurreição que ainda estavam para acontecer. E logo a seguir, Jesus compara aqueles escribas e fariseus com os ninivitas e com a rainha do sul, a rainha de Sabá. Os ninivitas, um povo cheio de malícia, cheio de idolatria e muitos outros pecados, ao ponto de Deus querer destruí-los, se converteram com a pregação de Jonas. Interessantemente, Jonas não realizou nenhum milagre, nenhum sinal ali entre os ninivitas, né?
Também Jonas não pregou com boa vontade. Outro detalhe, né? Jonas não pregou com boa vontade. Jonas não pregou uma mensagem de salvação, não, só uma mensagem de juízo. Mas os corrompidos ninivitas ouviram Jonas e se arrependeram. E aí Jesus diz que ali estava alguém, ele, né, Jesus, que era maior do que Jonas. Mas os escribas e fariseus se recusavam a ouvi-lo e muito menos se arrepender. Então os corrompidos, os idólatras, os pecaminosos ninivitas ouviram Jonas, aquele profeta que não fez nenhum sinal, que não pregou com boa vontade, que não pregou uma mensagem de salvação. Os ninivitas o ouviram e se arrependeram, mas os escribas e fariseus permaneciam na incredulidade em relação a Jesus, com respeito a Jesus. A rainha do sul, referida aí por Jesus também, ela ouviu falar da sabedoria de Salomão e ela viajou uma longa distância para ouvir Salomão, e o ouviu e ficou impressionada. E ali estava alguém, Jesus, né, maior do que Salomão, e no entanto os escribas e fariseus se recusavam a ouvi-lo e a crer nele. Eles queriam um sinal, eles queriam uma prova extraordinária para que eles pudessem crer. Não teriam, a não ser o sinal a que Jesus se referiu. Não era necessário nenhum outro sinal. E isso, meus irmãos, desde já responde à pergunta, tema da lição. Não é necessário sinal. O que é necessário é fé verdadeira. Hoje também, meus irmãos, nós somos desafiados a crer sem a necessidade de sinais extraordinários. Os sinais extraordinários até podem acontecer, mas nós não devemos depender deles. O maior sinal, um sinal de amor, já foi dado. Jesus morreu por nós. Por nossos pecados ele foi entregue e ele ressuscitou para a nossa justificação. Assim nos diz a palavra de Deus através do apóstolo Paulo. Então, esse é o primeiro assunto, né? O pedido de um sinal. Não é necessário nenhum sinal. É preciso que nós creiamos no Senhor Jesus. Agora, meus irmãos, o segundo assunto aí da nossa lição é o valor do reino. O reino tem muito valor. E o texto é Mateus 13, versos 44 a 46, que dizem assim, olha, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Meus irmãos, tem algumas controvérsias, né, acerca da interpretação desse texto, muito especialmente a primeira parte, a primeira parábola aí, né? E um estudo minucioso levaria muito tempo, tá? Então, aqui nós vamos deixar de lado as controvérsias e eu quero apenas dizer, concordando com um determinado comentarista, que essa parábola ilustra o valor da verdade que se acha em Cristo e que inclui a própria pessoa de Cristo e também a mensagem real do Evangelho e o destino reservado a nós, aos homens, na vida eterna. A parábola também ilustra que é fato comum em muitos casos, né, que nas dificuldades da vida, na busca da verdade aqui e ali, o indivíduo é finalmente levado a descobrir, talvez, né, do lado humano, como que por acidente, né, como está aí no texto, a gente percebe aí no texto, que realmente existe um grande tesouro neste mundo. Então o homem, na sua busca, ele é levado a descobrir, a perceber que realmente existe um grande tesouro nesse mundo e que esse tesouro
Quem é esse tesouro? Esse tesouro é Cristo. Esse tesouro é a mensagem de Cristo. Esse tesouro é o reino de Cristo, o reino no qual ele governa. E ao reconhecer essa maravilhosa descoberta, percebe-se que todos os outros tesouros da vida, nós percebemos, né, que todos os outros tesouros da vida, seja esse tesouro riquezas materiais, seja a intelectualidade, sejam os prazeres ou a fama, etc., não podem se comparar com esse tesouro incalculável, sobre o qual a palavra de Deus fala aqui. E essa foi a experiência dos apóstolos, os quais deixaram tudo, né, a fim de seguir a Cristo. Essa também foi a experiência de muitos que, no decorrer da história da igreja, se submeteram a morrer como mártires, porque a vida física, segundo eles entenderam, por si mesma, tem pouquíssimo valor em comparação com o tesouro do reino dos céus. Quem obtém o reino dos céus, meus irmãos, tem tudo a ganhar e não sofre e nem sofrerá qualquer tipo de prejuízo. Quanto à parábola da pérola de grande valor, ela também ilustra o valor do reino dos céus. Todas as demais coisas, quando contrastadas com a posse do reino dos céus, têm pequeníssimo valor. O reino dos céus é o tesouro de maior valor. Então faça como Jesus ensinou, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Agora, o terceiro assunto da nossa lição fala sobre o crescimento, né, do reino. O reino cresce, ele é estabelecido e ele cresce. Mateus capítulo 13, versos 31 a 33, diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. E o outro texto é Marcos capítulo 4, versículos 26 até o 29, né? Que diz assim, que o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então são parábolas que falam sobre o crescimento do reino, né? Reino dos céus. E essas parábolas mostram que o reino de Deus, uma vez chegado, uma vez estabelecido, tem em si mesmo o poder de crescer, o poder de penetrar, o poder de se expandir. É o poder da vida de Deus. A parábola do fermento, meus irmãos, contada aí por Jesus em Mateus 13, 33, mostra que os valores do reino de Deus penetram de forma invisível. Como que é? Quando você coloca fermento numa massa para poder fazer um bolo, né? Você não vê ali, mas ele penetra, ele leveda toda a massa, ele faz tudo crescer, né? Então, essa parábola do fermento mostra isso, que os valores do reino de Deus penetram de forma invisível, né? Vão se desenvolvendo, vão crescendo. As outras parábolas falam de sementes muito pequenas, que lançadas à terra misteriosamente se transformam, tornando-se plantas ou árvores que fornecem alimento ou abrigo para aqueles que precisam. E assim é o reino de Deus. Ele é estabelecido, ele vai se espalhando,
ele vai crescendo, né? E o amor de Deus vai permeando a vida dos cristãos e através dele vai penetrando de tal maneira na sociedade que as leis do reino de Deus, os costumes do reino de Deus vão influenciando as leis desse mundo, os costumes desse mundo, né? Vão atingindo até aqueles que não são declaradamente cristãos. É a árvore que cresce e dá alimento e abrigo, né? A parábola que está em Marcos, ela destaca os mistérios do nascimento, do crescimento e da frutificação, que ultrapassam em muito a capacidade e a compreensão de quem semeia. A semente brota e cresce sem que o semeador saiba como, diz aí a parábola, né? Então Jesus nos mostra aí que nós não conseguimos penetrar o mistério da conversão ou do crescimento do discípulo de Cristo. Como que acontece, né? A gente prega a palavra, lança a semente entra na mente, no coração, a pessoa manifesta uma decisão, ela se converte, ela permanece no Evangelho. É um mistério, a gente não sabe, né? É um mistério maravilhoso. A gente não sabe como que acontece lá dentro da pessoa. Mas o nosso papel é semear. O nosso papel é semear, né? Deus é quem vai operar a frutificação, mas nós precisamos semear. A semente tem em si mesma o poder de brotar e de crescer, mas nós precisamos lançá-la. O germinar e o desenvolver-se da semente não é obra nossa, não é obra de quem semeia, é obra de Deus, vem da parte de Deus. Então, sem ansiedade, nós precisamos cumprir a nossa missão, semear através daquilo que somos, através daquilo que fazemos e através daquilo que falamos. Então, meus irmãos, concluindo, a autora da lição diz assim: no início desse estudo, vimos que Jesus mostrou que o reino de Deus não deve ser reconhecido por sinais miraculosos ou fatos sensacionais. Nestas parábolas, ele ensina que o seu reino tem de ser reconhecido pelo seu poder silencioso, que o faz crescer como a semente que se transforma numa árvore, que penetra como o fermento. Os sinais mais espetaculares do reino são as vidas misteriosamente transformadas, que depois vão atuar para a transformação do mundo em que vivem. Importa-nos, meus irmãos, viver o Evangelho. E importa-nos viver o Evangelho. Jesus disse, e não ficar praticando, buscando, né? Querendo, exigindo da parte de Deus coisas extraordinárias, né? Coisas que provocam sensações. Porque o próprio Jesus disse que no julgamento muitos lhe dirão: olha, em teu nome não fizemos muitos milagres? E ele vai dizer assim: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Viver, meus irmãos, sob o governo de Deus é o maior sinal do reino de Deus em nós. Viver sob a orientação divina. Então, que Deus nos abençoe, né? E que o Espírito de Deus aplique essa lição ao nosso coração. O valor e o crescimento do reino de Deus dependem de sinais extraordinários? Não. Precisamos apenas crer e obedecer a Deus. Amém.